Hoje temos a honra de compartilhar percursos analíticos reflexivos acerca da formação discente e docente e o papel da Universidade do Estado da Bahia, especificamente o Campus 5, para a formação dessas mulheres aqui presentes. Uma roda de conversa composta por 7 mulheres, né? Eu, nesse caso, como mediadora, mas também vivenciei a experiência do meu percurso formativo todo na UNEB, aqui de Salvador. Então, uma roda de conversa eminentemente feminina, que falará de histórias de vidas reveladas através de escolhas, decisões e caminhos percorridos, em parte determinados por influências de ordem cultural e simbólica, de mulheres movidas por ideias e ideais sobre o mundo em que vivem. Trajetórias que contam dos caminhos percorridos do não planejado, dos imponderáveis, de experiências de aprendizagens vividas no percurso da condição de discente para docentes do Campus 5, Santo Antônio de Jesus. Então, para iniciar a nossa roda de conversa, chamamos a professora Ana Carolina para apresentar suas reflexões acerca do seu percurso formativo. Ana Carolina, por favor, minha querida, você. Bom dia a todos e todas. Estão me escutando direitinho? Sim, estamos. Pronto. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a todos e todas que contribuíram ao longo desses 40 anos de história da UNEB Campus 5 para a edificação e a construção do patrimônio educacional e, por que não dizer, né, cultural desta instituição. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar ao diretor do campus e também professor, né, professor doutor João Evangelista Neto, pela realização deste grandioso evento, pelo seu poder de articulação neste momento tão difícil, né, que ele arrebanhou tantas pessoas, pela Ascom e por todo o pessoal do suporte técnico que está desenvolvendo esse trabalho tão lindo. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui historicizando, né, essa minha trajetória de unebiana, desde o momento em que eu fui discente até agora como docente. E quero também saudar as minhas colegas de mesa, né, que participaram desta trajetória ao longo desses 40 anos, a Flávia, que também é mais recente, mas que também está construindo esse processo. E quero pedir permissão para iniciar lendo um poema meu, que alguns já conhecem, mas que demarca esse meu lugar de fala no dia de hoje. O poema é Café com Letras. Nem só de pão vive o homem, mas também de letras. Eu cá no meu canto, tomo sopa de letras todos os dias. Bebo letras, como letras, sorvo letras, degluto letras, respiro letras, vomito letras, vaticino letras, reverencio as letras, dignifico as letras, decodifico letras, ressignifico letras. Dou vida às letras. Não sou o alfabeto, nem o dicionário. Sou de letras. Amo letras. E assim, de letra em letra, busco letramento, faço-me verbo, teço minha poesia. Ana Carol Cruz, que é o nome que eu assino em meus poemas, mas agora falando como Ana Carolina Cruz de Souza, professora da UNEB Campus 5. Então, esse poema, gente, embora ele travestido da figura do eu lírico, ele traz muito desse meu lugar de fala, né? Quem eu sou? Eu sou professora de letras, profissional das letras, meu cotidiano é as letras. E o lastro de tudo isso, o lastro da minha formação,
está exatamente na UNEB Campus 5, onde eu começo como discente, né, fazendo a graduação de letras, tendo ingressado em 1989. Então, sou quase uma das primeiras, né? Nesse percurso já se vão 31 anos de unebiana, né? De discente a docente. Não é pouco tempo, é um longo percurso. E quando eu ingressei na UNEB como estudante, a UNEB ainda não tinha esse formato de multicampia. Aliás, a UNEB não era universidade ainda era faculdade. O curso de Santo Antônio de Jesus era Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, a FFPSAG. Quando eu entrei, havia 2 cursos, o curso de letras e o curso de estudos sociais. Letras à tarde, estudos sociais à noite, e garantia uma formação em licenciatura curta. O que era licenciatura curta? Era uma licenciatura que habilitava professores para atuarem apenas no Fundamental 1 e 2, não garantia a habilitação para o ensino médio. E aí eu fiz essa graduação curta, mas eu dei a sorte de logo em seguida implementarem a licenciatura plena. E os ex-alunos, eles tinham condições de ingressar na plena por matrícula especial, mas a prioridade era para os alunos que já tinham concluído o curso há mais tempo. E eu teria que esperar 1 ano para entrar novamente no curso de letras na licenciatura plena, e optei por fazer vestibular, fui aprovada e fui fazer a licenciatura plena, que habilitava o professor tanto para o Fundamental 1 e 2, quanto para o ensino médio. Nós também tínhamos que fazer 2 estágios no 1 e no 2. Ou no Fundamental e no médio, desculpem. Então, eu digo que esse foi o meu berço, né? Foi o meu lastro de formação inicial, e é também o meu lastro de formação continuada, porque na UNEB eu aprendi a ser professora e eu ainda aprendo a cada dia, porque a educação se faz no cotidiano das nossas vidas, e eu aprendi com os meus mestres na graduação, eu aprendo ainda com os mestres, meus colegas, não só do curso de Letras, Português e Literatura, como dos outros cursos, e eu aprendo muito com os meus alunos também. Então, eu quero deixar marcado que a UNEB é esse espaço de conexão, né, de aprendizado contínuo. E esse momento da graduação, ele foi muito importante para mim, porque já na graduação, ainda na graduação, acho que com 1 ano e meio, 1 ano de graduação, eu pude prestar concurso. Naquela época não tinha esse pré-requisito que você já tinha que estar graduado ou com 80% da sua graduação. Eu fiz concurso para o ensino fundamental, Fundamental 1, fui aprovada ainda na licenciatura curta, e foi a UNEB, principalmente alguns componentes curriculares, que me deram esse lastro para que eu pudesse ser aprovada. Logo na licenciatura plena, eu prestei outro concurso, porque eu tinha 20 horas, e aí eu fiz para agregar mais 20 horas, e fui aprovada também, e eu atribuo a esse êxito à UNEB. A UNEB, desde aquela época, ela agregava pessoas de todo o recôncavo, das cidades
circunvizinhas, né? E já formou muita gente legal, muita gente competente que está aí no mercado, muita gente que se graduou comigo e que hoje em dia é meu colega, ou na educação básica, ou na UNEB, gente que já fez mestrado, que já está trilhando o doutorado, ou que já concluiu o doutorado. Então, é uma instituição muito importante para a nossa região, e eu fico feliz e grata de fazer parte dessa história, como nebiana que sou, e tenho orgulho disso, certo? De estar na UNEB há 3 décadas, né? Ter começado na educação básica, como eu falei, tendo como lastro a formação que recebi na UNEB, e depois de 14 anos, retornar para a UNEB como professora visitante, que eu voltei em 2008 como professora visitante, percorri durante o meu primeiro contrato de 2 anos, depois renovei por mais 2. Nesse percurso surgiu o concurso para a professora efetiva, e eu passei, estou desde 2012 até hoje aí trabalhando com vocês. E para mim é uma honra, minha segunda casa, é o local onde eu gosto de estar. Eu penso que a UNEB Encerrando, também, Carol. concluindo já, eu penso também que a UNEB, ela me deu lastro não só nessa formação inicial, mas para que, a partir dela, eu ingressasse logo em seguida no curso de Linguística Aplicada à Língua Portuguesa, numa pós-graduação, e talvez também tenha sido a partir da UNEB que eu tenha construído esse lastro para que tenha me tornado professora de estágio e agora de prática pedagógica. É isso, a gente continua esse papo depois. Muito obrigada por essa troca, né, esse compartilhamento de experiência vivida. É uma riqueza para o nosso crescimento, para nossos estudantes que estão aqui, para nós, colegas de trabalho, né? É uma riqueza. Na sequência, nós temos a professora Carla de Quadros. A gente está seguindo a sequência da ordem alfabética. Professora Carla. Bom dia a todas e Bom todos. dia, Eu fiquei tranquila. Eu não estava ouvindo vocês, mas eu decidi assim, ou pelo cartaz eu seria a segunda, ou pela ordem alfabética eu seria a segunda, então eu não tinha muita escolha. Embora eu não tenha ouvido como vocês organizaram, eu gostaria de agradecer ao convite para participar da mesa de cartografias, né, de memórias. Eu acho que é bem a proposta, bem significativa. Gostaria de parabenizar a UNEB aqui na figura dos alunos que estão presentes nos ouvindo, né? Agradecer pela possibilidade das narrativas. E penso como Walter Benjamin, porque, na verdade, um acontecimento vivido, ele é finito, né? Mas quando nós temos encerrado, na verdade, na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento narrado, ele se retifica. Então, acho que as nossas experiências, enquanto discentes e docentes do campus, fortalecem essas narrativas de um campus que tem a cara da UNEB, que é uma instituição que tenta, dentro dos seus construtos, primeiro, a inclusão. Então, acho que a web mesa, qualquer coisa que a gente venha designar, ela é bem a proposta, bem significativa. Eu gostaria de parabenizar a todas e todos que estão organizando o evento. Eu continuando achando que é festa, eu discordo das discussões que via sobre festa. A festa não precisa, é um ato de festejar, de celebrar internamente, e nós criamos oportunidades. Estamos vivenciando momentos difíceis de depuração, né? Um país experimenta um contexto extremamente difícil, e às vezes nós ficamos sem tantas vontades de participar assim das coisas, mas com esse formato, né? Legitimar esse formato, e eu preciso fazer esse registro, porque, na verdade, já nós não somos essenciais e acho que estamos nos tornando menos essenciais ainda, mas é uma forma de aprendizagem. Então, é isso. Essa cartografia de narrativas sobre as histórias, a minha
passa um contexto que eu gosto muito. Eu estava no Colégio Louisiana e sempre a forma de filar aula para os presentes, e alguns da minha geração devem saber bem qual era pular muro, né? E aí eu não era aluna, meus alunos que estão aqui presentes sabem que eu falo disso, eu não era aquela aluna cordata. Então, eu era uma aluna que pulava o muro para ir embora, porque, na verdade, tinha algumas aulas vagas e a escola me segurava até o último horário, por exemplo, trancados dentro da escola. E eu, automaticamente, pulava o muro e, coincidente, o muro era o muro da UNEB, né? Então, eu caía ali dentro da UNEB. Anterior a isso, como criança que sempre vivi pelas ruas, um tanto livre, eu andava por aí por baixo dessa região, né? E aí eu sempre brinco que eu tinha uma familiaridade com essa região aí. E então eu gosto mesmo de quintais, como diria o Graciliano Ramos. As partes da casa que eu mais gosto, normalmente das partes da casa que eu mais gosto é o quintal. E eu entendi que é um quintal do Colégio Louisiana. Isso devia ter uma significação para mim, né? Muito, muito válida essa questão do quintal. Então, eu me aproximei da UNEB pelos fundos. É uma construção bem significativa. Então, as trajetórias, como também diria o Guimarães Rosa, contar alinhavado mesmo, uma narrativa alinhavada em 10 minutos, só coisas de rasa importância, né? Porque as coisas mais profundas, o vivido, por dentro, né? Das histórias de dentro, que é o título da nossa mesa, compõe isso aí. Então, como é estar de dentro da UNEB? Então, estar de dentro da UNEB como aluna, né? Com espaço como minha única possibilidade, a UNEB, a escola, foi para mim sempre a minha última trincheira. E dentro desse contexto, a UNEB era uma questão de redenção para mim. A UNEB foi uma salvação. Eu penso que dentro de um determinado contexto significativo da minha vida, parar e pensar, minha vida sem a UNEB seria impossível. Né? A professora Carol falou muito bem sobre lastro, e eu falo régua e compasso. Né? A universidade, ela me garantiu isso, ela garantiu para mim a régua e o compasso para a construção de uma identidade feminina, para a identidade de professora, para uma identidade de sujeito, né? É aquele encontro de Narciso com o espelho mesmo. E os incômodos, o desconforto que sempre se dão dentro desse contexto de aprendizagem, de reaprendizagem, de formação continuada que nós vivenciamos. Então, fazer a graduação em letras nos idos de 95, concluir uma graduação em letras nos idos de 2000, né? Seguir dentro de um contexto de uma especialização, que era o que eu de fato queria, embora na instituição e nas redondezas só houvesse especialização em linguística, eu não me interessei. A instituição imediatamente ofereceu o curso, mas não era do meu agrado, não era o que eu queria estudar. E segui pelas bandas de outra estadual para poder concluir o curso de especialização. E ainda no curso de especialização, fiz concurso para a Universidade do Estado da Bahia e fui aprovada para as bandas Oeste. Né? E por lá fiquei 3 anos, cumpri o estágio probatório e logo em seguida minha mãe perdeu a visão e eu precisei ser removida, transferida, à época, à gestão do professor Wilson. Né? E aí eu voltei para a UNEB, para minha casa, conforto. Assim, a sensação, ultimamente eu não tenho sentido essa sensação de estar em casa, mas eu sempre tive uma boa sensação na UNEB, de estar em casa, de estar entre os meus. E dentro desse contexto, fui uma aluna de uma mediocridade absurda, preciso fazer esse registro. Né? Eu era uma aluna absolutamente medíocre, não perfilava entre as professoras ou as alunas do curso de letras que seriam as revelações, né? Porque os professores têm disso, de manter uma ideia de quem seriam esses professores. Então, eu era uma aluna de uma extrema mediocridade. Por isso que eu falo para vocês, contar alinhavado são as coisas de rara importância. De onde partia essa mediocridade, Sandra Liz, voz linda que está aqui nos ouvindo? Né? Partia exatamente de uma mulher que já era mãe. Né? Então, eu era uma estudante, mãe, e eu precisava arregimentar forças de trabalho, né, em vários lugares para poder me sustentar. E a UNEB foi isso, a UNEB me formou com essa identidade de professora, porque me dava um instrumental, né, trabalhar com essa formação, e também me formava de acordo com os diálogos, com as discussões que nós tínhamos, que nós travávamos, com as brigas, com as empreitadas, com uma série de coisas. Então, surge daí uma identidade que eu gosto muito de ter, um forjamento de identidade que eu gosto muito de ter, como diria o Foucault. E dentro desse construto, eu faço mestrado também em literatura, faço doutorado alinhavada com a própria instituição, mestrado eu faço na UFES, o doutorado eu construo um trajeto junto de uma parceria com a UNEB, um DINTER, com a PUC do Rio Grande do Sul, e a gente volta doutora com o título devidamente, né, sem ser
sem nenhuma discussões, mas que eu gostaria, em outros momentos, de refletir. Então, a minha relação com a UNEB, ela se dá de forma muito intensa. Eu faço uma segunda graduação, de bacharelado em Direito, também na UNEB, e de dentro da UNEB, eu percebo a importância e a significação dessa instituição, do Campus 5. O Campus 5, ele tem uma importância, uma singular importância em todo o Recôncavo. Porque o que nós temos de professores formados em todas as áreas, atendendo, né, dando conta, sendo essencial, embora o contexto diga que nós não somos, contribuindo com o essencial, que é a formação humanística. Então, eu sempre, quando estou nos meus resvelos, assim, né, eu penso naquilo que Nova diz. Tudo se decide na construção do ato, no equilíbrio e na sensatez. Eu não tinha, né, enquanto um estudante, enquanto uma jovem mãe, na verdade, eu não tinha esse equilíbrio e essa sensatez para decidir na consciência do ato aquilo que eu queria ser, o que eu seria. Então, por diversos momentos na trajetória, eu me via obrigada a ter que trancar o curso para trabalhar, porque eu trabalhar no comércio, fazer eventuais atividades que pudessem prover o sustento a minha filha e minha mãe, que comigo morava e mora até hoje. Então, dentro desse contexto, essa leitura mesmo partilhada, né, de se construir verdade, de formar grupos, né, de partilhar experiências, no momento foi tão peculiar a minha identidade, né, até por conta dessa necessidade de trabalhar, e inicialmente, para os presentes, não era um trabalho de ensino, área de ensino, e isso dificulta muito mais. Então, a partir do momento que a UNEB me formou, né, começou a me dar a régua, iniciou o processo da minha formação docente, que eu ingressei dentro da estrutura do ensino e da aprendizagem, nunca mais eu consegui me pensar fora do contexto de educação, fora do contexto de ser professora, não tenho a possibilidade de pensar isso. Então, eu tenho uma extrema relação de afeto, né, com a UNEB, de tal sorte que eu fico extremamente emocionada de falar, porque a UNEB sempre se confunde com a minha casa. É uma sensação bem bachelariana, eu me sinto em casa, eu me sentia. Né? Eu me sentia muito em casa dentro desse contexto da UNEB, de ter minha filha, com as filhas de Cineia, criadas dentro da UNEB, que hoje já não seria permitido, mas me lembro de passam pelas minhas memórias Dona Dete, passam pelas minhas memórias Dona Brosa, pessoas de extremo afeto que nos formaram, né? São pessoas que contribuíram à nossa formação humanística, nos ensinando comportamentos de gentileza e de ética mesmo, que faziam com que eu entendesse naquele contexto que não era só o espaço de sala de aula. Então, algumas vezes, quando eu estava fora do espaço de sala de aula, eu entendo que eu aprendi muito mais, né? Mas aprendia com os professores, aprendia com os colegas, então um contexto bem significativo para mim. Então, eu gostaria de agradecer e encerrar com um trecho do Guimarães Rosa, que eu acho que bem me representa. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com o seu signo e sentimento, uns com os outros não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Cada vivimento que eu real tive, da alegria forte ou pesar. Cada vez, daquela hora, vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedida, desgovernada. Assim eu acho, assim é que eu sinto. Obrigada pela possibilidade do diálogo, aí a professora Flávia pela mediação, e aos colegas presentes aqui, e que nós possamos alinhavar várias histórias em vários momentos e ressignificar, que nós possamos ter força para aguentar esse momento, para resistir a esses momentos. Bom dia a todas e todos. Gratidão, Carla. Que lindo relato. Como é engrandecedor a gente escutar as nossas colegas, né? Que às vezes no nosso cotidiano a gente não tem tempo de saber dos detalhes e dos enfrentamentos que essas mulheres, nós estamos aqui diante de 7 mulheres, né? Então, cada uma com seus enfrentamentos, 6 que vieram dessa experiência do Campus 5, desse lugar de uma casa, de se constituir mulher. Então, 6 mulheres, cada uma se constituindo do seu jeito. Eu, essa 7ª, que estou fazendo essa mediação, que também me constituo, é lindo. Que prazer enorme. Nossa, gratidão, gratidão. Então, assim, a gente está falando de laços que Carol trouxe. Carla destaca régua e o compasso. Então, esse Campus 5 é repleto de afetividade. Nessa sequência,
E aí, antes desde começar, eu vou explicar aqui que quem está chegando agora, como eu disse a vocês, trata-se de uma live que nós estamos com 6 professoras, essa é a 7ª professora aqui, eu, a mediadora, mulheres, cada uma nos seus enfrentamentos. Então, quem tiver questões para trazer, pode ir colocando no chat que eu estou acompanhando, que depois da fala das nossas colegas, a gente vai abrir para algumas perguntas, ok? E a palavra que vai indicar o certificado, eu só vou estar colocando no chat, já perto do final da nossa live, ok? Da nossa roda de conversa, que é uma roda mediada pela tecnologia. Então, na sequência, agora a professora Deise, mais uma mulher trazendo a sua trajetória de se constituir mulher na experiência de ser também discente do Campus 5. Deise, por favor, você, querida. Bom dia. Consegue Bom me dia. ouvir? Sim, sim. Certinho? Bom, para não quebrar o protocolo, vou acabar me repetindo. Os meus cumprimentos a todos que estão aqui nesta sala, neste momento. É difícil externar com palavras toda a emoção que esse momento significa. Desculpa. Então, assim, é muito difícil falar de tudo isso. Ontem eu fiquei pensando como eu começaria a falar da minha relação com a UNEB, e eu não vejo como falar da relação da UNEB sem falar da relação que eu tenho com as pessoas que me constituíram antes e dentro e fora da UNEB, né? Antes da UNEB, dentro da UNEB, fora da UNEB, enfim. Então, aqui os meus agradecimentos por estar aqui agora participando desse momento único. Como Carla falou, nós estamos nos reinventando diante de todas as dificuldades. E eu vou começar a falar de mim. Não dá para falar... Minha filha está mandando aqui eu enxugar lágrima e suspender o rosto. Não dá para falar da minha trajetória profissional, assim, o que eu falo de mim enquanto pessoa, enquanto mulher, mãe e tantos outros papéis que uma mulher desempenha nesse mundo. Né? Então, eu lembro que na minha defesa para titular, eu disse que eu sou um mosaico de tantos outros, de tantas pessoas. Né? E eu começo a falar do meu percurso citando nomes. E o primeiro nome que eu vou citar aqui é o da minha mãe. Enquanto Carol disse que ela fez algumas escolhas na profissão dela, eu não tive escolhas, eu não fiz escolhas. Eu costumo dizer que a vida ela foi me encaminhando, abrindo estradas para que eu continuasse andando. Então, não é que eu não gosto de ser professora, eu só estou dizendo assim que eu não escolhi a profissão me escolheu. Né? E isso é muito forte, porque Carla cansa de dizer isso para mim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser trabalhar com gente. Não necessariamente ensinar, mas trocar conhecimentos, trocar experiências, trocar vivências. Né? E, então, minha caminhada ela não foi de escolhas, e sim um mosaico que começou a ser montado pela vida, né? Desde sempre, desde sempre. Então, comecei meu ensino médio em Castro Alves, lá comecei a ser inserida no magistério quando tirei a licença maternidade de uma professora no antigo colégio Tia Babia. E lá, para quem ia ficar 4 meses, eu fiquei mais de 15 anos. Depois disso, eu
tive a presença de um amigo na vida, que foi Paulo Sérgio, também ex-aluno aí do Campus 5, e ele começou a me incentivar e dizer que a gente tinha condição de entrar na universidade. Imagine, eu nunca sonhei, não sonhava, não passava pela minha cabeça fazer um curso superior. E aí nós estudamos muito, até que consegui entrar na universidade. E aí foi o primeiro momento, em 1996, a UNEB entrou na minha vida. Ou seja, há 24 anos, eu comecei a ser constituída também pela UNEB. E quando eu falo UNEB, eu estou falando de professores, eu estou falando de amigas, de amigos, de colegas, de funcionários, como muito bem trouxe Carla, funcionários que já não estão mais, e outros que permanecem entre nós, né, os quais são muito responsáveis pela nossa vida lá dentro. Depois que eu terminei a graduação, estudando muito com uma dessas mulheres que está aqui na nossa roda de conversa, que é a professora Cineia, nós resolvemos fazer a pós-graduação, uma especialização, a Licenças, que também foi dentro da UNEB Campus 5. E lá nós tivemos a companhia presente da professora Edivalda, que com a sua forma peculiar de ensinar, inseriu a gente na pesquisa, começou a inserir a gente na pesquisa. O tempo se passou e aí a professora Cineia, nesse momento não professora, mas a amiga Cineia, ela começou a sonhar que a gente poderia ser professora do ensino superior, dentro da UNEB Campus 5. Então, eu lembro que nós fizemos uma seleção para professor substituto, na qual, nesse momento, eu não fui aprovada, ela sim, mas eu não. E aí, essa amiga, ela acreditou em mim muito mais do que eu mesma. E aí surge o concurso para a UESP, onde foram vários candidatos para uma vaga, e ela fez assim, não, você vai fazer sim, você não passou como professora substituta, você vai ser professora efetiva. E aí vamos lá para a UESP de Jequié, sem muita crença, mas querendo mais uma experiência, e para a felicidade, para a grata surpresa de mais uma estrada que me foi aberta. Eu fui aprovada no concurso, onde conheci o professor Luiz Eduardo, que foi outra pessoa que a vida foi trazendo para a minha construção, está também presente aqui nesse momento. Só que, nesse meio tempo, ainda em estágio probatório, eu consigo passar na seleção do mestrado, de onde? Da UNEB Campus 5. Mestrado de Memória, Cultura e Desenvolvimento Regional. E aí também, juntamente com a professora Cineia, e nesse momento nós tivemos uma presença muito grande e marcante da professora Lúcia Castro. Nesse meio tempo, eu, como estava em estágio probatório da UESB, eu não fui liberada e nem deveria ser. E aí fiquei fazendo vivido mais na estrada do que outra coisa. Era Castro Alves, Cruz das Almas, Jequié e Santo Antônio de Jesus. Então, quando concluí o mestrado, estava para concluir o mestrado, surgiu uma vaga para remoção. O NEBS Campus 5, NEB Campus 5, colegiado de letras, língua portuguesa e literatura. E aí o Campus 5 mais uma vez me chama, e não agora mais como discente, mas como docente. Eu lembro do meu primeiro momento, do meu primeiro dia, que eu pisei na UNEB como professora daquele campus. Foi simplesmente ímpar. Eu já não estava mais entrando como aluna, como discente, mas como professora.
e me questionando sempre se eu seria capaz de estar ali, não é? E, enfim, né, eu fui sendo acolhida, né, pelas pessoas que trabalham nesse campus, e outras foram se agregando, se agregando. Eu cito aqui que quando a gente, em 2010, a gente passa no doutorado, e a gente brincou, né, que 5 galinhas saíram, fugiram do galinheiro, e aí eu passei a ter uma convivência mais próxima com essas pessoas. E aqui eu trago também os nomes da professora Patrícia Ribeiro, da professora Sally, que é do colegiado de inglês, né? E a vida me trouxe mais uma unebiana, que foi a professora Nilzete. Então, toda a minha vida, vocês podem observar que eu estou citando nomes, eu achei a melhor maneira de estar falando aqui, para retratar esse mosaico de tantos outros que eu tenho. E dentro do doutorado ainda conheço João, né, professor João, também aí do nosso campus, hoje diretor. Então, vocês podem observar que a UNEB, ela foi entrando na minha vida, entrando, e ela não saiu mais. Ainda bem que ela não saiu mais, porque de lá, ou da UNEB, mais do que conhecimento acadêmico, científico, eu me constituí de pessoas, de outros, de seres que me enchem de afeto o tempo todo. E aí eu vou estar trazendo o nome de outras pessoas que estão nessa sala e que eu comecei a conviver no dia a dia, como a professora Ana Carolina, que está, a professora Sueli, professora Eunice, enfim, são pessoas que chegaram e foram se agregando e continuam me completando. Nenhum ser está completo, nenhum ser está formado. E aí eu vou ressaltar especialmente os alunos. Eu tenho a felicidade ou infelicidade de trabalhar com um componente na UNEB, que é pesquisa. Então, quando eu digo infelicidade, porque alguns alunos, eles ficam meio que ressabiados com a pesquisa, porque a pesquisa é uma coisa nova quando o CIP entra, e eles relutam um pouquinho. Encerrando. Então, como eu aprendo com esses alunos, né? Como eu aprendo? E em época de pandemia, eu não vivo nas redes sociais, eu não sou muito das redes sociais, mas eu recebo no meu privado do WhatsApp uma relação do que eles aprenderam em CIP, né? A relação da importância da pesquisa, do quanto a pesquisa é relevante na nossa Constituição, na nossa formação, e como eles estão vendo isso agora. Agora. Eu lembro que teve um aluno que passou uma mensagem para mim dizendo assim: professora, que pena que Bolsonaro não assistiu às suas aulas, para ele entender que a ciência é pesquisa e tem que estar acima de tudo. Então, enfim, aqui ficam os meus sinceros agradecimentos a todos vocês que me constituem desde sempre, desde sempre. E nessa sala aqui também eu tenho a presença de outras pessoas que não fazem parte da UNEB, mas que fazem parte da minha vida. Já exemplos da minha Liliane, que está presente, e tantos outros que eu não consigo visualizar aqui. Então, assim, o meu muito obrigada por vocês existirem, por vocês terem me acolhido, me recebido, como muito mais do que como profissional, mas como pessoa. Obrigada. Lindo, lindo relato, emocionante. Uma das coisas que eu estava pensando aqui agora é que esse espaço da gente usar a mediação tecnológica me deu a possibilidade de fechar a tela, limpar os meus olhos, ajeitar, porque, de fato, desde o seu relato é muito emocionante, né? Toca muito na nossa emoção. E a imagem que a gente via daqui,
que a sua filha do seu lado, é mais emocionante ainda, uma vez que nós, como somos mães, né, todas nós nos constituímos, acho que só a Carol e Sueli, né, mas a gente tem filhos, netos, sobrinhos, e aí essas questões todas que nos ajudam a ver o quanto ser mulher tem essa diversidade de papéis. Muito obrigada pelo seu relato, Deixe. Muito obrigada. Na sequência, Eunice, minha querida, Maria Eunice, para falar um pouco também dessa sua trajetória de discente a docente do Campus 5. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, dando continuidade à fala de Carol, de Carla, de Deise, de início, quero agradecer imensamente, né, na figura de João, à UNEB, ao Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, por essa mesa, por essa belíssima iniciativa, e João, como o nosso diretor, como o nosso representante da UNEB em Santo Antônio de Jesus, ele consegue ser tão consegue ser tão dinâmico que eu me considero uma pessoa dinâmica e às vezes eu tenho um pouco de inveja dele também. Então, falar de mim como aluna, como professora, no primeiro momento falar da UNEB. Desculpa. É falar de mulheres, é falar do Campus 5. Primeiro no estadual, quando eu iniciei no magistério, e não tem como eu não lembrar. Desculpa. É muita emoção. Não imaginei que fosse assim. Mas falar de Geni como uma pessoa que me abriu os olhos e disse que eu podia fazer o vestibular, que eu tinha condições de fazer o vestibular. Até então eu achava que eu ia fazer o ensino médio, terminar, isso em 93. Eu já era mãe, já tinha uma filha, eu tive Vanessa aos 17 anos, e para mim terminar o ensino médio era a minha meta. Quando ela me disse isso, que eu podia fazer vestibular, podia entrar na UNEB, eu comecei a pensar. A UNEB era muito distante para mim. E, de fato, eu fiz. Fiz sem muitas expectativas, tanto que eu nem acompanhei o resultado. 3 dias depois, a minha prima, uma outra mulher fantástica, Dai, me liga para me avisar. Eu não quis acreditar de novo, mas enfim, fui lá, meu nome estava. Em 94, eu entro como aluna da UNEB. De 94 a 97. Já mãe, fazia uma série de trabalhos, outros trabalhava em escritório de contabilidade, estudava, cuidava de Vanessa, da minha casa, enfim. E como desde, eu não escolhi ser professora. A profissão me escolheu. E quando eu comecei a dar aula na Copeducar, em 95, eu estava no 2º ano. Também a convite de Geni. Eu comecei no ensino fundamental, comecei na 3ª série. No primeiro momento teve uma certa rejeição da minha presença, porque os alunos, os pais estavam, não eram nem os alunos, os pais. E as mães estavam muito acostumadas com uma professora e teria que dividir a turma para 2 professoras. Aí eu tive meu primeiro enfrentamento, eu tive que começar, iniciar como docente, iniciar como professora, mas também ser aceita por um grupo, né? E foi difícil, mas eu enfrentei, e, enfim. Em 97, eu terminei o curso de graduação, imediatamente comecei o curso de especialização em planejamento educacional, foi o único momento que eu saí da UNEB, de 98, 99. Eu queria também fazer muitas outras coisas, e o curso de administração também me encantava.
né? Porque como eu tinha trabalhado no escritório, e aí essa questão de administrar, de administrar papéis, de administrar minha vida, eu precisava ser muito sucinta, muito planejada para eu dar conta de muita coisa. Fiz administração, fiz o vestibular, passei em 2000, e quando eu me lembro de uma questão que é muito importante. Quando eu terminei o curso de licenciatura, um dia, voltando, caminhando pela frente da UNEB, eu disse para mim mesma, eu volto para a UNEB como professora. Em 2001, eu fiz o concurso para educação básica, para professora, passei, fui para Dom Macedo Costas, trabalhei lá por muito tempo, uma escola, o Heraldo Tinoco é um lugar que me fez professora, me fez gente, me fez mulher. Lidei com muitos alunos da zona rural, que eu também venho da zona rural, venho de escola multisseriada. Entender essas histórias é muito, assim, é muito rica, né? As narrativas, as trajetórias de todo mundo. E aí, Carla, que foi sempre minha amiga, minha companheira de muita coisa, a gente resolveu que nós íamos fazer o concurso da UNEB, um concurso que foi em 2004, mais ou menos, antes, foi antes de 2004, nem me lembro a data. Nessa seleção, por uma fala minha, eu não fui aprovada, fiquei com 6,6 na média final do concurso, porque era para Bom Jesus da Lapa. E eu lembro de uma pergunta que a banca me disse assim: como é que você vai dar aula? Morando em Santo Antônio e indo para Bom Jesus da Lapa. E aí, nesse momento de imaturidade, eu disse que eu tinha 2 filhas e eu não pretendia morar em Bom Jesus da Lapa. Eu fui muito sincera no que eu disse. Resumo da história: Carla foi aprovada para Barreiras, eu fui reprovada. Um ano depois, a UNEB abre a seleção de substituto para a SEABRA, para o DCHT Campus 23 SEABRA. Eu faço a seleção, sou aprovada, e de fato a UNEB, ela me proporciona um mundo, ela me dá todas as ferramentas, né, o desconhecido e o conhecido, para eu desbravar o mundo. Vou para a SEABRA como professora, sou a primeira professora de língua portuguesa a dar aula num curso de letras, língua portuguesa e suas respectivas literaturas, em 94. Lá também eu me descobri pesquisadora, foi lá que eu comecei a minha dissertação de mestrado. Fiz uma disciplina Línguas e Culturas Africanas com Ieda Pessoa de Castro, que é uma outra mulher fantástica, é a mulher que sempre me inspira, porque ela hoje tem 85 anos, e ela é dinâmica, ela trabalha, ela viaja, enfim. Então, eu fico em Seabra de 2004 a 2010, sei que eu fiz um trabalho muito importante em Seabra, mas eu sempre fui e voltei. Então, eu estava em Seabra como professora, no Campus 5 como aluna do curso de administração, terminando o curso de administração, e como aluna do mestrado em Salvador. Então, por muito tempo, a minha casa era a estrada, e os ônibus eram, de fato, muitas vezes os lugares, né, os ônibus de trajetos diferentes onde eu dormia. A UNEB foi para mim um lugar que eu conheci muita coisa, conheci muita gente. Tanto que eu me considero hoje uma professora itinerante. E eu comecei a gostar disso. Eu comecei a gostar de trabalhar em vários lugares. Me dá uma dinamicidade, eu consigo conhecer o cotidiano, a realidade, viver por perspectivas de diversas pessoas, de diversos contextos. A Chapada Diamantina é um outro lugar, que é o lugar da minha casa. Santo Antônio de Jesus é esse lugar que eu quero para mim, que eu quero morar, que eu quero ficar. Por isso, eu sempre disse que Seabra seria um departamento que eu iniciaria, mas eu não ficaria meu tempo inteiro. E quando eu pedisse movimentação, remoção, seria Santo Antônio de Jesus. E foi em 2010 que eu pedi a minha remoção na gestão de Cláudia,
E aí eu vim para Santo Antônio, foi exatamente no momento que Cineia, desde Patrícia Carlos estava saindo para o doutorado, eu venho e assumi o lugar de estágio e prática pedagógica, muito mais na área de estágio. E vivenciar a formação docente, ver os nossos alunos, as nossas alunas iniciando com todo o medo, com toda a insegurança, e depois a gente vê como é bonito tantos alunos e alunas se veem naquele lugar de construir conhecimento, de ensinar e de aprender, aprender e ensinar o tempo inteiro, né? Essa prática reflexiva. Em 2012, eu faço a seleção do doutorado, também para a UNEB, sou aprovada, Lívia Vialho, é também uma outra mulher incrível, que vai ser a minha orientadora, é minha orientadora. Ela foi muito tranquila e disse para mim: eu não conheço etnografia de comunidades negras quilombolas, trabalhar com mulheres, mas o seu projeto é um projeto interessante, ele é potente, mas eu só quero te dizer uma coisa: você vai precisar trabalhar muito só. Eu estou aqui para fazer todo esse trabalho contigo, mas fazer essa etnografia no campo, num lugar rural, e trabalhar com essas histórias de mulheres, construir essa dinâmica de sociabilidade, é algo que eu ainda não fiz. E aí ela, Encerrando. tá certo, e aí ela apostou comigo, e aí para finalizar, a UNEB, ela me deu todas as possibilidades para eu conhecer o mundo que é tão diverso, um mundo que é tão grande. E hoje, quando eu vejo minhas duas filhas, Vanessa, que quando eu entrei na UNEB, ela já era nascida e viveu muito pequena na UNEB, fez UNEB, foi para Eunápolis, depois voltou para Salvador em turismo e hotelaria. Marina hoje faz direito, também na UNEB. Então, assim, eu, como aluna e agora como docente, também tenho duas filhas que também são unebianas. Então, a UNEB foi e é esse lugar, é o lugar que me constrói, é o lugar que me desorganiza e que me organiza. E o Campus 5 é um lugar que eu sempre me senti em casa, e eu me sinto em casa. Eu gosto do Campus 5, eu defendo o Campus 5, e o Campus 5 hoje, diante de todos esses momentos, de tudo que a gente vive, o Campus 5 hoje é o momento mais bonito que a gente está vivendo, sabe? É um momento que eu vejo no Campus 5 hoje vida, cor. O Campus 5 tá colorido, tá bonito. Não é um bonito só esteticamente, sabe? Mas a gente está aprendendo nesse momento de distanciamento, de estar perto, de estar longe, mas é isso, a UNEB foi esse lugar e é esse lugar para mim. Eu não me vejo fora da UNEB. A UNEB é o meu lugar do antes, o durante e o depois. Então é isso, eu agradeço muito a vocês. Desculpem, mais uma vez. Não imaginei que eu ia ficar tão emotiva, falar de mim e falar da UNEB. É isso, todas nós estamos emotivas. Eu agora já não posso nem mais fechar a câmera, né? Então tá todo mundo vendo. Não posso nem mais disfarçar. São histórias cruzadas, são histórias entrelaçadas, histórias de mulheres, né, que vivenciaram seus enfrentamentos. E aí, na hora, me veio logo um capítulo da minha tese que diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É como olhar todas essas histórias, né? Cada um que olha cada uma dessas mulheres hoje, professoras, doutoras, não sabe quanto a gente caminhou até chegar até aqui. É isto. Linda história. Gratidão, Eunice. Vamos seguindo nessa sequência e ouvir nossa professora Cinéa trazendo um pouquinho mais também da sua trajetória de vida, dessa experiência cruzada com todas essas mulheres que aqui estão hoje. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Cinéa. É muito difícil falar depois de tantos relatos, porque a gente é tomado por uma emoção muito grande, porque as nossas histórias se imbricam
elas trazem muitos elementos e muitas conexões, né? Então, é muito complicado você administrar essa emoção toda e conseguir organizar uma fala, mas vamos lá. Eu quero agradecer a possibilidade de partilhar com vocês esse momento tão lindo e significativo, que com certeza vai marcar nossas vidas. Eu gostaria de agradecer na pessoa do professor João, da Ascom e todos os envolvidos nesse colóquio, que tem sido um alento para nós em tempos pandêmicos tão difíceis e tão áridos. E eu gostaria de iniciar convocando uma autora que eu gosto muito, que é a Hilda Hilst, e ela diz assim: há certos rios que é preciso rever. Volto, seguindo viagem de mim mesma, e aos poucos convergindo, oculta, vária, até fechar um círculo e entender essa asa de fogo sobre as coisas. Sigo pelos caminhos, transfiguro-me, sei que um igual destino eu já cumpri, e ao mesmo tempo em tudo me descubro, casta, incorpórea. Sou tantas, tantas vivem em mim, e pródiga discerno-me, pródiga me faço larva e asa. E nessa viagem de rememoração, eu quero tratar de duas nordestinas, como diz Clarice Lispector, que se conectam. Eu, Cineia, o bairense, e a UNEB, cujo papel foi e sempre será singular na minha trajetória pessoal e profissional. Parafraseando Fernando Pessoa, rememorar é preciso, a gente está vendo isso aqui, porque essa rememoração ela vai nos fortalecer e fortalecer outras pessoas e motivá-las também a seguir uma trajetória na educação. Então, relatar essa minha trajetória da discência à docência na Universidade do Estado da Bahia, no Campo 5, inevitavelmente vai me fazer rememorar sentimentos e pessoas que cooperaram muito para minha inteireza, para me alargar enquanto gente, enquanto profissional, coisas que não cabem nem no papel e nem nesse relato. Sentimentos e pessoas que nessa longa trajetória me impulsionam a tentar ser forte no meio tempo, imaginando-me como uma salamandra que sabe atravessar o fogo sem sentir dor, como diz Helena Ferrante, mas dizendo para mim e para minhas companheiras de jornada o tempo todo: conservemos nossa inteireza, não nos façamos quebrar como objeto de decoração. A nossa tarefa é mostrar que é possível permanecer sã nesse mundo tão desigual, nesse mundo tão difícil de se lidar com tantas coisas que nós temos atravessado, especialmente no contexto atual. Mas como saltar tanto chão palmilhado para chegar até aqui? Se fui me constituindo esta Cineia de Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá, egressa, hoje professora também da Universidade do Estado da Bahia, pesquisadora, a partir de convivências e influências tantas, que eu vou citar apenas algumas, mas que são várias. Eu vou citar desde Carla, que me acompanharam desde a graduação no Campus 5, da professora e amiga Lúcia Castro, que aqui eu faço uma homenagem, que agora se aposentou, mas que seguiu me ensinando na graduação, na especialização, no mestrado, que em vários momentos me tomou pelas minhas mãos no caminho pela docência no Campus 5, e a ela eu presto minha homenagem e meu singelo agradecimento. Eu me graduei como Carol e Carla e Deide Eunice na Faculdade de Formação de Santo Antônio de Jesus, que a UNEB era, né? Que era a FF Pesage. Hoje já um mundo em nossas mãos, que é a UNEB. Aí em 2000 eu me especializei em leitura e produção de texto, também aí no Campo 5. E em 2003 eu aceitei o convite de Deide e juntas nós dissemos sim ao desejo de grande desafio de participar da seleção para professora substituta no mesmo campus onde nós estudamos. Menos de 2 anos depois, um novo desafio foi o concurso público. Então, já testada e aprovada, eu vi meu nome publicado no Diário Oficial no dia 1º de abril. Parecia mentira,
mas naquele momento eu me tornei professora efetiva, professora do quadro, com cadastro permanente e com enorme fome de docência, porque professora também eu fui minha vida inteira. Eu fiz magistério em Ubaíra e terminei o magistério e imediatamente já ingressei na docência, logo no ano seguinte. Então, minha vida inteira foi palmilhada no caminho da docência. Em 2004, faço mestrado também no Campus 5. Para vocês perceberem, o Campus 5 é meu mundo. O Campus 5 me alarga, me amplia mesmo, como Carla gosta de dizer, né? E eu chego, então, ao doutorado em 2010, também numa parceria pela UNEB com a PUC do Rio Grande do Sul. E diferente do ex-ministro da Educação, que acabou de cair ontem, nós todas concluímos essas travessias acadêmicas sem atropelar ninguém, com ética e compromisso, algo que aprendemos em nossa casa, com nossa família, mas que foi reforçado muito no Campus 5, que é um campus que prima pela ética, que prima pelo compromisso com a educação, prima pela lisura, e é um aprendizado que a gente leva para a vida inteira. Entre idas e vindas nessas itinerâncias docentes que caracterizam essa UNEB Multicamp, a nossa atuação sempre se voltou para o tripé ensino, pesquisa e extensão, compreendendo que nosso envolvimento na dinâmica da universidade extrapola os limites da sala de aula e reverberam em múltiplas ações e espaços. E é justamente nesse trânsito da discência para a docência, nessa universidade plural, pública, de qualidade como a UNEB, que eu tive a oportunidade e a rica chance de ampliar meus saberes, e onde eu aprendo todos os dias com meus pares, especialmente com meus alunos, que me motivam, que me tornam uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Cada dia, meu esposo gosta de dizer: você sofre para ir para a sala de aula, fica preparando coisas, você já tem tantos anos. Mas eu sempre falo para ele, cada dia com um aluno meu é um novo dia, é um novo recomeço, e é a nova possibilidade de me ressignificar como pessoa, porque vocês, meus queridos alunos, muitos aqui presentes, vocês me tornam uma pessoa melhor a cada dia. E é isso que eu aprendo, a ser professora comprometida com o ato de educar para a diversidade, que é um dos lemas da UNEB, acolher as diferenças, ser plural, laica e contribuir para alargar horizontes de várias gerações, como a gente tem visto no relato de Carla, no relato de Deise, que hoje, de Eunice, que hoje já são os nossos filhos que estão transitando, as filhas dela transitando pelo espaço também da UNEB. Então, atravessa gerações, de modo que nós entendemos que somos tantas, somos várias, precisamos nos reconfigurar sempre, nós que nessa universidade formamos professores e que nos formamos também enquanto seres inacabados que somos, como diz Paulo Freire. Então, foi um longo percurso lá de Ubaíra, quando eu só tinha o 2º grau, e eu não acreditava em mim, e eu nem ousava pensar em fazer um vestibular. Precisou, diferente das meninas que chegaram mais novas na graduação, eu já entrei na graduação com 32 anos de idade, com 2 filhas pequenas, amamentando Yasmin, que levava para a UNEB, como disse Carla com a Melissa, correndo pelos corredores da UNEB. E eu não queria fazer, porque eu achava que eu não conseguiria passar. Mas meu esposo, ele foi o diferencial na minha vida. E ele falou, você vai fazer, Cineia, você tem chance de passar. E aí me motivou e hoje eu me constituo essa Cineia, unebiana, de ponta a ponta, da graduação ao doutorado, da discência à docência. E é nesse percurso que nós fomos nos reconfigurando. E nós, juntas e juntos, vamos construindo essa universidade tão linda, tão especial, que é a UNEB, que espraia por toda a Bahia e que oportuniza as pessoas nos lugares mais remotos a chance de estudar e de melhorar o seu destino. Então, toda a minha gratidão. Meu coração se enche de emoção e de alegria pelo privilégio de ser unebiana. Muito obrigada. Muito obrigada, que lindo.
É isso, esse papel da UNEB, né? Resgatar, de estar em lugares que outras universidades não estão. É tratar da história de vida de mulheres que a gente ouviu até agora, de não acreditarmos que seria possível que a gente poderia vivenciar o fato de sermos mães, termos filhos, amamentar, ou de ser mulher, do recôncavo, negra. E é isso. A gente agora vai escutar a história da professora Sueli, essa trajetória também carregada e recheada de muita luta até chegar até aqui, né, Sueli? Com você, minha querida. Agora é você. Ai, Flávia, eu estou aqui que não estou me aguentando, Eu também. porque di- diante dessas falas todas, dessas emoções todas, eu aqui já me emocionando, e agora como é que eu vou falar? Eu não sei não, eu estou com medo. Deixe fluir. Estou com medo e já peço perdão caso isso aconteça, mas eu vou me segurar. Bom dia a todo mundo, a todas e todos que estão aqui com a gente, professores, outros funcionários, estudantes, atuais, ex-estudantes, né? É um prazer, eu fiquei feliz de ver pessoas aqui que há tempo eu não vejo, inclusive, né? Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar dividindo um momento tão bonito, tão importante, tão emocionante com minhas colegas de colegiado, né, e não só do meu colegiado, e aí com outros que estão nos assistindo, mas essas colegas que têm trajetórias muito semelhantes, né, no sentido do ingresso na UNEB, da importância que a UNEB tem em suas vidas, né. Gostaria também de agradecer, de parabenizar você, Flávia, pela condução, está muito legal. Inicialmente eu achei que não precisaria, mas eu estou vendo o quanto isso está fazendo uma diferença. Parabenizar, né, o Campus 5, o nosso departamento, a antiga FF Pessage, né, como já foi bem lembrado aqui, e aí parabenizar o diretor atual, o professor João, né, pela organização, não só o professor João, mas todos os envolvidos, né, nessa comemoração, nessa celebração. Eu tinha pedido para não ser a primeira, agora também não era para ser a última, não, né, mas pelo nome. Aí muita coisa já falou, fica parecendo repetitivo, mas tem coisa que eu não tenho como não repetir, porque fez parte da minha vida também, como fizeram das outras, né? Então, parabenizar por todo mundo que contribuiu para que a gente tivesse tendo esse momento aqui agora, e parabenizar principalmente, né? A gente está falando de memória, a gente está falando de celebração, mas eu não tenho como não fazer referência às pessoas lá atrás, né? Que contribuíram para que a gente tivesse esse momento aqui agora, um campus 5, um departamento completamente diferente daquele no qual eu ingressei lá em 88, né? Mas que contribuíram enormemente para que a gente tivesse esse momento aqui agora, contribuindo para que eu fosse essa professora Sueli Santana, como eu sou mais conhecida, né? Que fala com vocês aqui agora, né? E aí, falando em memória, eu não tenho como esquecer de pessoas que construíram, né, esse departamento antes, durante o tempo que eu estive, e que continuam construindo, lembrando de pessoas que passaram. Aí eu quero saudar, por exemplo, todos os funcionários, né? Para além dos professores, todos os funcionários, mas eu tenho que começar pelo meu colegiado, né? Que antes era um só, era o colegiado de letras com inglês, né? Foi o curso que eu fiz. E aí lembrar de Vera, lembrar de Rosália, né, que eram funcionárias, e lembrar de outras funcionárias e outros funcionários de fora do meu colegiado, como Dona Odete, Dona Ambrosina, essas mulheres que tanto contribuem, que tanto influenciam nas nossas vidas, né? Dona Ambrosina, Dona Odete, Dona Inês, Daunice, Neide. Quantas vezes eu briguei com o Neide naquela acadêmica. Lembrar desse pessoal que construiu. Aí lembrar de outros funcionários, como Chico, Ana,
Eu vou parar por aqui. Gostaria que todos os outros se sentissem representados, especialmente aqueles da época em que eu fui estudante, né? Mas os mais atuais também. Não posso deixar de esquecer esse pessoal. Não posso esquecer professores que contribuíram de uma forma que é difícil de mencionar aqui agora, como a professora Lurdinha, do Colegiado de Letras, né? Professora Lurdinha, o professor Paulo Guerreiro, estou denunciando aqui, professor Paulo Guerreiro foi meu professor também, viu, queridos alunos atuais? Professor Paulo Guerreiro, o professor Fábio chegou, eu já estava saindo, ele fica negando isso, mas eu conheci o professor Fábio ainda como professor. Então, pessoas que fizeram parte da minha formação, né? Professores do Colegiado de Letras, mas como eu costumo dizer, toda a minha formação, tudo que eu sou, para o bem e para o mal, não foi construída apenas nas salas de aula, né? Foram construídas nos corredores desse departamento, foram construídas na área verde, foram construídas, enfim, nos eventos dos quais eu participei. Então, eu não posso deixar de lembrar de professores como Miguel, Conceição, Nancy, o Wilson, que chegou depois, Dione, né? E outros professores que não estão mais aí, eu estou me limitando a citar, então, professor Benício, né? Eu fiz letras com inglês, como já foi muito bem lembrado, naquela época a gente só tinha 2 cursos, era letras e estudos sociais, né? E esse pessoal, a gente era tudo muito imbricado, né? Então, eu queria agradecer, parabenizar enormemente todo esse pessoal, e aí os estudantes, né? Meus colegas que passaram, que construíram comigo aquela época, e os atuais também. Estão vendo que eu estou emocionada, mas estou segurando. Enfim. E aí, falando nisso de memória, eu gostaria de falar um pouco, e isso é a parte que mais mexe comigo, da importância do Campus 5, não só para a comunidade de Santo Antônio de Jesus como um todo, e das circunvizinhas, mas para a minha família. Tudo que eu sou hoje eu devo ao Campus 5. E o que minha família é também. Eu não sei se vocês sabem, eu sou uma família composta de 6 irmãos, né? Pai e mãe, graças a Deus, ainda vivos. Uma felicidade grande poder falar isso. E todos os meus irmãos, né, passaram pela UNEB. A única que não passou como estudante da UNEB, ela passou como funcionária, né? Foi funcionária da biblioteca, minha irmã Silvia. A única que achou que não era esse o caminho, mas Manhã decidiu que nós seríamos professores. Manhã decidiu isso. E todo dia que eu penso nisso, eu penso o quanto foi acertada a decisão dela. Lógico, com o apoio, né? Com toda a contribuição de meu pai, mas quem decidiu, de fato, foi ela, uma mulher preta, que com 14 anos teve a primeira filha, trabalhando no hotel onde ela via os cursos de professores, ela disse, conhecendo, apesar de não dizer, conhecendo o racismo, mesmo que não exponha isso, mas ela não é boba, e ela disse que o melhor caminho para os filhos dela, negros, digo isso porque são 5 mulheres e um homem, né? O caçula é um homem, teriam que ser professores, porque poderiam fazer concurso, dificilmente esse pessoal não conseguiria chegar a algum lugar. E que decisão acertada. Os 5 passaram pela UNEB, 3 no curso de letras, 2 no curso de geografia, eu em letras e história ao mesmo tempo. Passamos por esse Campus 5 e todos nós somos professores, concursados, empregados. Temos muitas dificuldades, como toda família pobre, mas eu garanto para vocês que muitos de nossos que conviveram com a gente, que tiveram a infância como a nossa, que por um motivo ou por outro não tiveram o privilégio, a sorte, a garra de uma mãe e um pai como os meus, como foram meus pais. Muitos estão em outra situação, e não digo isso
querendo ser melhor do que eles, não, muito pelo contrário, querendo dizer da decisão acertada de manhã, quando ela decide que seríamos professoras. E aí fizemos, no meu caso, por exemplo, eu fiz magistério, eu, minha irmã, na época uma tia também, né? Meu pai era motorista da Direc e ele conseguiu uma bolsa para um colégio, na época era a única escola aqui que tinha o curso de magistério, o Colégio Santo Antônio. Estudamos toda a escola pública, mas na hora, quem conhece Santo Antônio sabe, era o único lugar onde tinha o curso de magistério. E nós fizemos lá com bolsa. Logo depois, isso eu devo ter, não vou dizer o ano, muita gente sabe a idade, também não tem muito problema com a idade, não, mas não é o caso aqui agora. Então, concluí o curso de magistério, né, no colégio, e logo depois, em 88, na época que era FF Pesagem. Né? Aí eu fiz minha graduação aqui em letras, mas assim, na época eu já participava do DA, já participava de reuniões de departamento, de colegiado, e aí eu fui trocando experiências também com outros cursos, como eu costumo dizer. Né? Também foi na UNEB, se eu sou doutora hoje, eu também devo isso à UNEB, não só pela minha trajetória na UNEB como estudante, mas porque, por exemplo, eu conheci a minha orientadora do mestrado da UNEB, no evento organizado pela UNEB. Né? Foi lá que eu decidi que eu ia trabalhar com as relações raciais, com a literatura negra, com a literatura africana. Concluí o meu curso de mestrado. Encerrando, Su. Concluí meu curso de mestrado na UFBA e, alguns anos depois, eu também fui fazer o doutorado também na UFBA, dessa vez no CEAL. Então, assim, a UNEB, para mim, tem um significado que é difícil de dimensionar, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a UNEB pelo que ela é, gostaria de parabenizar especialmente o Campus 5, que é uma família para a gente, gostaria de parabenizar todos que construíram a UNEB até aqui, e os que continuam construindo, e estamos aqui para conversar um pouco mais. Obrigada. Gratidão, Sueli. Assim, a gente vai pensando que na nossa organização, eu mesma disse, são muitas mulheres aparecendo, vamos colocar, vocês mesmos mediam, mas bem um destaque. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Esse momento aqui nosso é um momento de fortalecimento desse papel da mulher, o quanto nós mulheres somos capazes de chegar aonde nós queremos chegar. Não precisa que ninguém diga para a gente aonde, quando e como chegaremos. A gente acabou de assistir agora 6 histórias de vida de mulheres, percursos formativos, e nesse percurso formativo eu também, como mediadora, também me entrelaço, porque sou mulher, mãe, advinda da universidade também, fiz a minha graduação em pedagogia na UNEB, especialização, mestrado e doutorado na UNEB também. Eu também sou cria dessa universidade. Essa universidade nos possibilita todo esse processo que nós estamos vivenciando e ouvindo agora, de acreditar que é possível construir uma história diferente para todas nós mulheres. Isso é esplendoroso para a nossa vida, poder relatar e ver o quanto é possível a gente construir uma nova história. E assim, eu confesso para vocês que agora eu já tinha colocado, tinha dito no início, né, que a programação seria um segundo bloco, para que as nossas, que a gente falasse de momentos inesquecíveis, mas a gente já está chegando ao final, e eu recebi uma mensagenzinha aqui no meu privado de Camila. Camila é nossa estudante, ela está sendo a monitora dessa sala, e ela me pediu que gostaria de falar. Então, assim, mais uma mulher negra, estudante, nossa aluna, que pediu para falar, então eu vou abrir essa fala para que Camila possa trazer também o que ela deseja falar para todas nós e todos, né? Porque é importante que essa história é uma história de mulheres, mas que a gente sabe o quanto as mulheres da nossa vida fazem a diferença, né? O quanto a gente nós nos tornamos mulheres porque nós vivenciamos de diversas formas, com homens, com mulheres, com nossos filhos, com nossos companheiros, companheiras, e assim seguimos. Camila, minha querida, você, por favor. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos. Primeiro, eu queria agradecer a todas as professoras e todos os professores também, e dizer que é muito emocionante. Hoje foi um dos dias mais emocionantes,
O evento todo está sendo muito emocionante, eu acho que é pela saudade que a gente sente do campus, pela saudade que a gente sente dos professores e dos nossos colegas. E eu queria agradecer a todas as professoras da UNEB e falar que parte da mulher que eu sou hoje eu devo a vocês. Que lindo! Eu me descobri... Maravilhosa! Eu não sou a melhor aluna de vocês, eu sei disso, mas eu queria dizer que não cheguei ainda no doutorado, ainda estou terminando minha graduação, minha turma já formou, mas aqui eu estou representando uma parte dos dessemestralizados, Renato também está aqui, e dizer que é muito importante. Quando eu entrei na UNEB, eu tinha um namorado na época, e foi numa aula da professora Carla que eu descobri que eu estava em uma relação abusiva, e eu resolvi terminar essa relação, e graças a Deus eu consegui. E eu sei que eu devo muito a todas vocês por isso, porque a profissional que eu vou me tornar e que eu já sou, porque eu já faço estágio, já tive experiência com sala de aula, eu devo a vocês e a todas as mulheres que fazem parte dessa universidade, porque vocês ajudam a gente, vocês não têm noção do quanto vocês ajudam a gente. Muito obrigada mesmo, por tudo, por toda a contribuição. Eu queria mandar um abraço, não sei se está aqui, a minha orientadora, a Ana Cláudia, também, que é uma paixão e uma amiga que eu tenho. E todas, eu não vou poder citar nomes para não esquecer de ninguém, mas eu amo todos vocês. Gratidão, Camila. Muito, muito importante e corajoso da sua parte abrir, né? Quantas coisas a gente ensina, né? Sem a gente saber que está ensinando. Que legal, muito interessante. Como é importante nós estarmos juntas, nós mulheres, homens e mulheres, né? Nessa caminhada de abrir esse espaço para nos pensarmos nessa trajetória de vida, nessa trajetória educativa. Eu estou aqui chorando, vocês veem que a lágrima já está escorrendo naturalmente. E é isso. Vamos, nesse momento, encerrar essa nossa roda de conversa, assim, com o coração. Meu coração, nesse momento, se encontra acalentado. Eu estou escutando os pássaros aqui em casa, então isso me... Oi, diga, minha querida. No final da sua fala, eu peço que todo mundo ligue as câmeras para a gente fazer uma foto. Certo, meu bem, tá joia. Então, é nesse momento de sentir o coração aquecido e esperançoso. Meu termo, minha palavra agora é esperança. Então, vou pedir para cada uma das nossas participantes nesse momento dizer uma palavra que encerra essa live de hoje, esse momento, essa roda de conversa, né? Não foi uma live, foi uma roda de conversa. Cada uma trazendo uma palavra e a gente abre as nossas câmeras e Camila tira uma foto nossa, certo? Carol, você, uma palavra, minha linda, por favor. Uma palavra que encerre esse momento nosso. Carol? Uma palavra, Carol. Carla, pode ser Carla? Oi. Oi, Carol. Resistência. Então, Carla trouxe resistência. Carol. Superação. Superação. Eunice. Emoção. Cinea. Empoderamento. Sueli. Gratidão. Gratidão. Camila, sua palavra, minha querida. A minha palavra é amor. Amor. Então, abram as câmeras de vocês para a gente sair nessa foto. E é isso. Uma excelente manhã para todas nós. Que a gente siga nossa caminhada acreditando que é possível, sim, sempre. Nós viemos para ser o que a gente deseja ser nessa vida. E ninguém vai colocar dedinho nenhum para dizer a gente como é que tem que ser. Beijo, beijo. Tá. Beijo. Camila, você tirou a foto? Obrigada aos colegas. Tirei, Pro, tirei. Ok. Muito obrigada, gente.
Tchau, tchau. Obrigada, Beijo. gente. Não, obrigada. Beijo, abraço para todas. Abraços apertados. Saudades de todos. Beijos.